Se você acabou de se formar no seminário, foi enviado para uma igreja, ou é membro de uma igreja, tá vendo um monte de coisa acontecer ao mesmo tempo, está perdido, ou sonha em plantar uma igreja, esse vídeo aqui é para você. Eu estou hoje aqui para te falar dos melhores livros, na minha humilde opinião, sobre igreja. Quais são as principais obras? Veja, de novo, eu separei obras que estão em língua portuguesa, são clássicos, testados pelo tempo, são de perspectivas diferentes. Existem muitos outros livros de assuntos mais específicos, livros que são ainda mais clássicos do que outros. A eclesiologia, a disciplina que estuda a teologia da igreja, é uma disciplina ampla. Toda a teologia sistemática tem um belo de um capítulo sobre eclesiologia, mas eu separei bons livros aqui para você, em níveis mais introdutórios, mais avançados, mais antigos, mais contemporâneos, para você começar a melhorar a sua compreensão sobre a igreja. E eu vou começar com um livro muito bom, apesar de ser pequeno e introdutório, que é A Treliça e a Videira, do Colin Marshall e do Tony Payne. Eu li esse livro há alguns anos. Ele é um livro sobre discipulado / igreja, como que mudanças na mentalidade de enxergar a igreja, tanto quanto treliça, tanto quanto a videira, ou seja, não só organismo, não só estrutura, e essa é a grande metáfora que carrega o livro. É muito, mas muito bom esse livro aqui. Todo mundo que é membro de igreja deve ler esse livro. Essa é a minha edição aqui antiga, da Editora Fiel. Eles hoje já têm outros manuais para pequenos grupos, todos baseados no livro. Então isso aqui é uma porta de entrada a todo um conjunto de trabalhos dentro da igreja. Eu colocaria assim, não um sistema, mas trabalhos. Então, uma boa introdução, comece por aqui, para você ir oxigenando a sua compreensão a respeito da igreja. Tem um que é um clássico, hoje a capa não é mais assim, essa minha capa também já é um clássico, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Não é um livro só sobre igreja. Aqui o reverendo John Stott, Deus o tenha, ele trabalha o evangelho, o discípulo, a Bíblia, a igreja e o mundo. Então são várias dimensões. Outros autores fazem isso, eu vou mostrar isso pra você. E ele tem uma bela seção sobre a igreja aqui. Mas tem sobre o discípulo, tem sobre a mensagem, o evangelho, que são próprios da dinâmica da igreja. Ouvir duas vezes, ouvir o Espírito e ouvir o mundo. Essa capacidade de ouvir duas vezes ainda, apesar de ser um livro muito antigo, ainda é com certeza uma habilidade que a gente precisa muito desenvolver. Então leia John Stott. Você pode começar por aqui também, é um livro maior, vai demandar mais de você. Eu eminentemente começaria por aqui, mas depois daqui eu viria pra cá, com certeza. Agora, livros mais contemporâneos. Veja, eu indiquei pra vocês Batistas, um anglicano. Agora, veja, um clássico. É impossível a gente falar de igreja pulando a Eclesiologia do Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. Essa aqui já é, obrigado, Editora Fiel. A nova edição tem uma apresentação do Franklin Ferreira, do Heber Charles Jr. E aqui, o que a gente tem? A gente tem um grande manual sobre as marcas de fato de uma igreja. Então, não é no sentido pragmático, veja, não é pragmatismo, tá? Pragmatismo acaba sendo um adjetivo negativo, mas pragmático no sentido assim de coisas que devem se fazer ou não. Esse livro não é sobre isso. Tem um outro livro que é sobre isso, mas esse aqui não. As marcas de uma igreja saudável, de fato, são as marcas. É um ministério hoje bem grande, muitos outros livros das 9 marcas. Quais são as marcas? Pregação expositiva, doutrina do evangelho, o entendimento bíblico de conversão e evangelização, o entendimento bíblico de membresia de igreja, disciplina eclesiástica, o interesse bíblico pelo discipulado, liderança eclesiástica, o entendimento da prática bíblica da oração, o entendimento da prática bíblica de missões. E aí tem alguns apêndices. Então, assim, são marcas, de fato, para você. Não é um livro grande, você lê e avaliar assim, a saúde da sua igreja. Até que ponto ela está cumprindo isso em algum sentido ou não, o que precisa melhorar ou não. Então, é incontornável, tem que passar por ele. Não é um livro assim super difícil de ler, mas é um livro de princípios. Essa é a palavra que eu queria. Agora sim, aqui um livro de prática. Como edificar uma igreja saudável. Como? Já começa com como, né? Vocês lembram de quem que fala sobre isso? Também do Mark Dever e do Paul Allender,
também com a apresentação do Franklin Ferreira e do Donald Carson, nada mais, nada menos do que isso. Isso aqui é um guia prático para liderança de igreja. Aí aqui sim, aqui a gente tem assim o passo a passo e o ponto a ponto muito pragmático do que a gente tem que fazer. Valores e virtudes, comece a obra, evangelize com responsabilidade, receba novos membros, pratique a disciplina, entendendo o princípio regulador do culto, aplique o princípio regulador, o papel do pastor. Então veja, uma coisa é uma marca de uma igreja saudável é a disciplina eclesiástica. Aí ele vai e fala sobre disciplina eclesiástica aqui. Aí aqui é como fazer. Como disciplinar alguém. Como não usar a disciplina por vingança, por autoritarismo, mas preservar esse princípio bíblico, entendeu? O papel das diferentes reuniões da igreja, o papel das ordenanças, o amor mútuo, a música. Então, também não é um livro grande, mas toca muito bem em cada um desses pontos. Então, é claro, é uma dobradinha também do Ministério das Nove Marcas, e é bem mais prático, assim, depois que você viu, renovou a sua compreensão sobre a igreja, renovou sua compreensão sobre essa habilidade de ouvir duas vezes, aí você vem aqui para os princípios e para a prática, é uma bela combinação. Agora veja, talvez um dos principais livros que formou a cabeça de muito pastor plantador de igreja é o Igreja Centrada do Tim Keller. Esse livro aqui é muito bom. Desde 2014 eu me venho indo e voltando, lendo esse livro em momentos diferentes da minha vida. Há uma pesquisa aqui completa do Tim Keller. Ele, assim, de uma maneira, claro, de uma maneira diferente, mas tão ampla quanto o John Stott. Ele fala do evangelho, ele fala da cidade e depois ele fala do movimento, da comunidade missional, dos ministérios integrativos e da plantação propriamente da igreja. É um livraço, tem uma tese própria do Keller que eu julgo que nas eclesiologias saudáveis contemporâneas a gente tem de um lado Mark Dever e do outro Timothy Keller, e o Tim Keller aqui, ele faz uma grande análise, ele faz uma bela apresentação do evangelho, o que é o evangelho. Depois ele gasta bastante tempo na contextualização, qual que é a crise cultural da igreja, como tentaram resolver várias vezes, como as respostas não são boas, e o que é uma igreja centrada. Não é uma igreja em cima do muro, mas ela de uma maneira equilibrada, isso é uma característica do John Stott também. Ela mantém-se assim equidistante dos vícios de cada um dos modelos, mantendo-se centrada no evangelho, nessa mensagem, criando um movimento e tornando-se então uma igreja de fato missional, ampla, para servir a cidade. Agora vejam, Pedro, eu só quero ler um livro, eu não sei nada de igreja, eu tô muito confuso na minha comunidade local. O livro é esse aqui, ó, A Igreja, do Edmund Clooney, editora Cultura Cristã. O Clooney, ele foi professor de um monte de gente, ele foi professor do Tim Keller, ele foi professor do Francis Schaeffer. É muito interessante quando você lê as coisas do Tim Keller aqui, você fala, nossa, o Keller descobre uns autores e tal, aí você vê que tá tudo aqui, ó. Não significa que tudo que tá aqui, porque esse é um livro bem mais antigo, mas de maneira nenhuma datado. Por quê? Porque ele vai pegar, assim, o que é a igreja. Então, a igreja no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, os ministros da igreja, tudo. Ele vai passo a passo aqui. É um livro bem mais técnico, bem mais difícil de ler, no sentido, assim, de que não é gostosinho, né? Não foi escrito ontem. Ele tem quase 40 anos, esse livro aqui. Mas, por exemplo, uma coisa que eu me deparei muito recentemente, há um autor que eu gosto muito, que quem me apresentou era o Tim Keller, o James Davison Hunter. Escreveu um livro Como Transformar o Mundo, tá? O Guilherme de Carvalho fala muito dele. Falei, nossa, que legal, né? O Tim Keller descobre coisas. Aí eu fui ler isso aqui, ele já cita o James Davison Hunter. Num outro livro, obviamente, da década de 80, mas eles falam, cara, os caras aprenderam em algum lugar, então você também tem que aprender em algum lugar. Você não pode ficar assim pensando que sua experiência de igreja é aquilo que você aprendeu, é aquilo que você sempre fez, aquilo que você modelou da igreja que você veio. Não, tem muita coisa que você precisa estudar, aprender sobre igreja, porque é para onde nós somos chamados, é a casa da missão de Deus, é a embaixada do reino de Deus, aonde eu e você somos discipulados, somos treinados, nos reunimos para cultuar a Deus e de lá somos enviados. Então é um assunto muito importante, nós estamos num momento propício para isso, temos boas obras em língua portuguesa e eu quero recomendá-las fortemente para você.